Fala, benditos e benditas! Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Matheus Brito do canal Bendito Bhaskara e hoje nós vamos para mais uma aula sensacional do nosso curso de Matemática Básica. O assunto de hoje é circunferências e círculos. Espero que vocês estejam bem. Deixe o seu like aqui. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, beleza? E vamos que vamos. Tem muito conteúdo legal para a gente desembolar aí nessa aula, beleza? Vamos lá então, gente. Primeira coisa, pessoal, sobre circunferências e círculos. Eu quero diferenciar esses dois termos, né? O que é uma circunferência e o que é um círculo. De uma vez por todas. Quero tirar essa dúvida de você, beleza? A circunferência, pessoal, é essa borda aqui, ó, essa linha. Isso é a circunferência. Gravou? O círculo é a figura geométrica plana. Essa figura aqui, ó, é o círculo. Então pensa numa pizza redondinha. A pizza redondinha é o círculo, figura geométrica redonda, beleza? A borda é a circunferência. Então o círculo, ele possui uma área, uma superfície, porque ele é uma figura plana. Já a circunferência possui o quê? Um comprimento, já que ela é essa linha aqui. Imagina que eu peguei um barbante e fiz um círculo, certo? E fiz uma circunferência, né, dando origem a um círculo redondinho. Fiz uma circunferência com esse barbante, beleza? Aí eu fiz um corte nesse barbante e tornei a abrir ele. O comprimento desse barbante é o quê? É o perímetro, é o comprimento da circunferência. E a figura redondinha formada, que tem sua área, sua superfície, é o círculo. Gravou? Então beleza. Vamos aqui aos elementos mais importantes de uma circunferência, beleza? O ponto O aqui, ó, é o centro da circunferência. Agora nós vamos falar do raio. O que é o raio? O raio, ele é um segmento que liga o centro de uma circunferência até a borda dela. Vejamos aqui o nosso AO. Tá vendo aqui, ó? O AO é um segmento que liga o centro O até a borda aqui, até um ponto qualquer que esteja na circunferência. Beleza? Assim como o AO é um raio, que eu estou chamando aqui pela letra R, né, esse comprimento aqui desse raio, o nosso BO também é aqui, ó. O BO também é um raio. Por que ele é um raio também, pessoal? Porque ele liga o centro da circunferência a um ponto que está aqui em cima da circunferência, na borda, beleza? Ou seja, o BO também o que? Vale R. Tem um comprimento igual a R, é raio também. Então, para ser raio, tem que ligar do centro até a circunferência, beleza? O CO também é um, né? Aqui, ó, é um raio também, porque vai do centro até a borda. Aqui também vale R. Fechou? Galera, outro termo, outro elemento muito famoso é o diâmetro. O diâmetro, ele é o dobro do raio. O diâmetro, ele é um segmento que liga um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, só que passando pelo centro. Então veja bem, o AB é diâmetro aqui. O AB é um diâmetro. Por quê? Porque ele sai aqui do ponto A, que está em cima da circunferência, vai até outro ponto que está em cima da circunferência, tudo isso passando pelo centro. Percebam essa observação. O diâmetro que eu representei pela letra D, o comprimento do diâmetro que eu representei pela letra D, é o quê? É 2R, é duas vezes o raio. Olha lá, o diâmetro é duas vezes o raio. Fez sentido, gente? Bom, se eu prolongar aqui, ó, do ponto O até esse ponto aqui, que eu vou chamar de ponto D, esse ponto aqui, ó, D em cima da circunferência também, nós vamos ter também que o CD também é o quê? É um diâmetro, porque sai de um ponto, vai até outro ponto da circunferência, passando pelo centro. Isso aqui vale R, aqui vale R também, né? O DO aqui, ó, e aí o nosso diâmetro, que vale 2R. Fez sentido, pessoal? Se você tiver alguma dúvida, mande para mim aqui nos comentários, eu vou ter o maior prazer de tirar sua dúvida e te responder você aí, beleza? É importante dizer o seguinte, eu vou até pular aqui os arcos, eu vou falar deles daqui a pouquinho, eu vou pular aqui para a corda já. É importante dizer que o diâmetro, ele é um tipo de corda. Uma corda, pessoal, olha para você ver, o AC. O AC é uma corda. Por quê? Porque é um segmento que vai o quê? Que liga dois pontos que estão o quê? Na circunferência. Só que para ser corda, não precisa passar necessariamente aonde? No centro. Se for uma corda, né, que passa pelo centro, é diâmetro, beleza? Aqui, ó, o AC ligou, né, um segmento que liga o A até o C, tá vendo? Liga dois pontos que estão em cima da circunferência, mas não passou pelo centro. É uma corda.
mas não é diâmetro. O DC, por exemplo, o CD aqui, ó, olha lá, liga um ponto da circunferência até outro ponto da circunferência, só que passa pelo centro. Então é diâmetro. Conclusão, todo diâmetro é corda, mas nem toda corda é diâmetro. E mais, o diâmetro ele é a corda de maior comprimento, é a maior corda possível. Alguns enunciados de alguns exercícios falam isso, né? Dado que a maior corda de uma circunferência é igual a 10 centímetros, isso significa que o diâmetro é 10 centímetros. Se o diâmetro é 10 centímetros, o raio é 5 centímetros, por exemplo. Então, eles deixam ali de forma camuflada, né, o nome diâmetro nesse termo, maior corda possível. Fez sentido, pessoal? Tranquilo? Olha o exemplo de outra corda aqui, ó. Se eu pegar um ponto que está aqui e ligar nesse ponto aqui, ó, o ponto E até o ponto F. Isso aqui é uma corda, porque é um segmento que liga um ponto até outro ponto da circunferência. Mas é diâmetro? Não. Beleza? Mas é uma corda. Bom, voltando aqui então nos arcos, né? Então nós já falamos de centro, já falamos de raio, já falamos de diâmetro, já falamos de corda, agora vamos falar de arco. O arco, pessoal, é um pedaço da circunferência. Então veja bem, isso aqui, ó, o nosso AC, ele é um exemplo de arco, é o arco AC. Tá vendo? É um pedaço da circunferência. Imagina que você pegou uma pizza redondinha lá, beleza? Aí você tirou uma fatia da pizza, certo? Tirou uma fatia da pizza lá, né? Com desenho mais ou menos assim, certo? Isso aqui, ó, a borda da fatia é um comprimento da circunferência. Essa borda aqui, ó, é o quê? É um arco. Fez sentido, pessoal? Tranquilo? Deu para entender? Então esse arco aqui é o arco AC, esse que eu mostrei. Mas também tem aqui, ó, eu coloquei o AC, tem o BC, né? Esse aqui é um arco também, ó, o arco BC, beleza? Tem também o arco AB, né, que vai do A aqui até o B, colorindo tudo aqui, certo? Então, um pedaço da circunferência é o nosso arco. Fez sentido, gente? Tranquilo? Agora, o próximo termo que a gente tem que saber é flecha. E aí nós fechamos os principais elementos de uma circunferência. A flecha é o seguinte, pega um arco, por exemplo, o AC aqui, pega um arco, beleza? Agora você vai marcar um ponto bem no meio do arco. Então o M aqui, ó, está bem no meio do caminho entre o A e o C, beleza? O M aqui, ó. Tranquilo? Agora a gente vai ligar o A até o C, a gente vai ligar essa corda aqui, ó. Então nós temos um arco AC, nós temos a corda AC, beleza? E aí, ó, o ponto médio, né? O ponto que divide a corda ao meio e o ponto que divide aqui o nosso arco ao meio, né? O N divide a corda ao meio e o M divide o arco ao meio. Nós vamos ligar esses dois pontos. Nós vamos dar origem ao quê? A esse segmento NM, que é chamado de flecha. Resumo, a flecha liga o ponto médio de um arco até o ponto médio da corda, beleza? Fez sentido? Então, arco AC, né? Corda AC, beleza? Ponto médio de um deles, do arco, ponto médio do outro, que é a corda, liga os dois pontos médios, nós temos o quê? A flecha aí, MN, né? Beleza? Agora estão bem munidos aí desses nomes que podem aparecer aí nos enunciados das questões. Gente, vamos falar agora do comprimento de uma circunferência. Como que eu determino o comprimento, né, dessa borda que é a circunferência? Imagina que eu tenho uma pista de atletismo circular, né? O comprimento dessa pista de atletismo vai ser o quê? O comprimento da circunferência. Aí imagina que você tem a pista de atletismo lá, certo? E aí você tem um raio dela. Vamos supor que o raio dela é 4 metros, beleza? E aí o cara chega para você e te pergunta assim, ô, o raio daquela pista de atletismo é 4 metros. Qual que é o comprimento dela? Você consegue determinar. Se você souber o raio do círculo, você consegue descobrir o comprimento da circunferência. Beleza? Como eu disse no início do vídeo, se você pegar uma circunferência, imagina que é um barbante, a circunferência assim, ó, dando origem a um círculo. Se você cortar esse barbante e abrir, né, esse comprimento do barbante que deu origem à circunferência é o que nós estamos falando, né? Esse comprimento aqui, ó, beleza? Certo? Dessa borda aí. Tranquilo, gente? Olha lá, o comprimento, né? As questões também chamam de perímetro da circunferência, que são sinônimos aqui, o comprimento e o perímetro, né, da circunferência. É dado por 2 vezes π vezes r. Então depende, tá vendo, do raio. Lembra que o π, como nós vimos aqui no nosso curso de matemática básica, lá na aula de conjuntos numéricos, o π ele é um número, né? Um número irracional. É um número, beleza? É aquele número que ele não tem fim, ele é infinito, porém não tem repetição periódica, né? Um número todo doidão, né? 3,14 e aí vão tendo
aleatoriedades ali nas casas decimais. Beleza? Esse é o π. Então, 2 vezes o π vezes o raio é o comprimento de uma circunferência. Então, tá vendo que o comprimento depende do raio, certo? Uma observação bem legal aqui é o seguinte, o π, gente, o π, que é esse número irracional, sabe o que ele é? Ele é o comprimento de uma circunferência, que é 2πr, dividido pelo diâmetro da circunferência, que é 2r. O diâmetro não é 2 vezes o raio? Olha lá, se você pega o comprimento 2πr e divide pelo diâmetro 2r, você chega em quem? No π. Então, se você pegou uma pizza redondinha, pegou o comprimento da circunferência e dividiu pelo diâmetro dela, você vai chegar em 3,14 tal, que é o π. Se você pegar uma pista de atletismo circular, pegar o comprimento dela e dividir pelo diâmetro dela, você vai chegar no π também. Isso é muito legal, não é isso? Bom, comprimento de um arco, pessoal, o arco é um pedaço da circunferência. Vai depender do ângulo, pessoal. Por exemplo, o arco AC aqui, ó, tem esse ângulo, que é o ângulo que está de frente para ele, tá vendo aqui, ó? Vou chamar esse ângulo de ângulo alfa. Esse alfa é só é como se fosse um X ali para representar o ângulo, é uma incógnita, beleza? É um termo genérico que representa qualquer ângulo. Poderia ser 60 graus, 45 graus, 80 graus, 90 graus, enfim. Beleza? Então o comprimento depende do ângulo, certo? Então a gente vai fazer uma regra de 3. Quando a questão te pedir um comprimento de um arco, você faz uma regra de 3. É só você lembrar o seguinte, olha, se o ângulo for 360 graus, se for o ângulo todo aqui, ó, de 360 graus, ou seja, for uma circunferência completa, uma observação inclusive. A gente também, pessoal, mede a nossa circunferência em graus. Então, se esse ângulo aqui, o alfa, for 60 graus, esse arco a gente fala que é o arco AC que está de frente para esse ângulo, é um arco de 60 graus. Se esse ângulo ele tiver vértice no centro da circunferência, beleza? Se fosse um ângulo de 80 graus, esse arco seria um arco de 80 graus. Perceba que essa medida em graus do arco não é o comprimento do arco, beleza? É só o ângulo a qual esse arco está relacionado. Fez sentido? Não é o comprimento. O comprimento é a medida que é dada em centímetros, metro, beleza? E é calculado por essa fórmula 2πr, se for a circunferência completa, e se for um pedacinho arco, é o que eu estou ensinando aqui agora. Então, se eu tiver aqui o ângulo completo, ou seja, o arco completo de 360 graus, como que calculo o comprimento? 2πr, beleza? Agora, se for um ângulo aqui alfa, um ângulo alfa qualquer aqui, beleza? O comprimento vai ser o que, gente? Comprimento do arco, CA. Multiplicando cruzado, a gente vai ter o seguinte, olha para você ver. O comprimento do arco vezes 360 graus é o que, gente? É igual a alfa vezes 2πr. Então, o comprimento do arco aí, ó, vai ser o que? Vai ser alfa vezes 2πr sobre 360 graus. Mateus, tem que decorar isso? Não, você tem que saber que o comprimento de um arco, ele vem o quê? Ele vem de uma regra de 3. Esse CA aqui, galera, é comprimento de um arco, beleza? Só para você não confundir aí, tá bom? Comprimento de um arco. Deixa eu botar até o Azinho menor aqui, ó, para você não confundir, beleza? Comprimento de um arco. Comprimento de um arco. Mateus, e se a questão me der o ângulo aqui, ó, ao invés de graus, me der em radiano? Dá no mesmo. É só você usar a regra de 3 aqui, ó, ao invés de 360, como nós aprendemos na aula de ângulos, né, de fundamentos de geometria plana, π radiano corresponde a 180 graus, beleza? Ou seja, 2π radianos corresponde o quê? A 360 graus. Se o dado ele for entregue a você em radianos, ao invés de 360 graus, você coloca 2π radianos, e aqui ao invés do alfa, você vai colocar em radianos conforme a questão te deu. Mas, em suma, o comprimento de um arco, você faz o quê? Uma regra de 3, você não precisa decorar a fórmula para isso, tá bom? Gente, área, a área do círculo, essa superfície aqui, ó, beleza? Imagina a pizza, você quer saber a área daquela superfície da pizza redondinha. Como que a gente calcula? π vezes r ao quadrado. Cuidado para vocês não confundirem as duas fórmulas, elas são meio parecidas. Tome bastante cuidado, anota isso aí. Beleza, gente? Tranquilo? E a área de um setor circular, Mateus, o que é um setor circular? O setor circular é isso aqui, ó. Deixa eu fazer um desenho aqui novinho, ó. O setor circular vai ser isso aqui. Imagina que você tem aqui um círculo, certo? Deixa eu melhorar esse círculo aqui, né? Ele ficou meio oval, pronto.
Se eu pegar aqui um setor, o centro está aqui, o setor vai ser uma fatia, tá vendo aqui, ó? Aqui é o centro O, o setor é isso aqui, ó, é uma fatia do nosso círculo, tá vendo? Como que eu calculo a área do setor? Depende do ângulo alfa também. É só fazer a regra de 3. Pensa o seguinte, se o ângulo for de 360 graus, ou seja, se eu tiver a circunferência completa, beleza? A área é πr ao quadrado. Agora, se eu tiver um ângulo alfa aqui, ó, que está relacionado com o setor, né, que eu quero descobrir a área, AS é a área do setor. 360 graus está para πr ao quadrado, assim como o ângulo alfa está para a área do setor. Multiplicando cruzado vai ficar a área do setor vezes 360 é igual a alfa vezes πr ao quadrado. A área do setor, então vai ser o quê? Alfa vezes πr ao quadrado sobre 360 graus. A mesma coisa que eu disse lá no comprimento do arco. Gente, se a questão te der o ângulo aqui, ó, em radianos, é só você colocar o ângulo aqui em radianos e ao invés de 360 graus, você vai colocar 2π radianos. Pronto, faz a regra de 3 do mesmo jeito. Então, para calcular o comprimento de um arco e a área de um setor circular, você não precisa decorar a fórmula, você faz regra de 3. O que você precisa de saber de forma decorada é 2πr, que é o comprimento, né, o perímetro da circunferência, e πr ao quadrado, que é a área do círculo. Fez sentido, pessoal? Então é isso aí, fechamos a nossa aula maravilhosa aqui de circunferência de círculos. Se você não for inscrito, se inscreva aqui e siga o Bendito Bhaskara lá no Instagram, @BenditoBhaskara. Eu posto também muito conteúdo por lá, vai ser um prazer ter você lá me seguindo e a gente trocando bastante figurinhas por lá também. Fiquem com Deus, tchau, tchau!